Oi, gente! E aí, como vocês estão? Espero que bem. Estou aqui trazendo a parte 5, parte final do capítulo 7, a Revolução Humanista. Eu não abandonei vocês, gente. Estou aqui, ó. Vou até dar uma respirada para a gente concluir esse capítulo extenso, denso, complexo. Espero que eu tenha conseguido, e ainda vamos fechar aquele, trazer algumas reflexões para o nosso dia a dia, né? A partir do que aconteceu na nossa história, a partir do que está acontecendo no nosso presente e o que a gente tem aí como margem de futuro, né? Do que pode acontecer para o futuro. Mas, se você está chegando aqui agora, ainda não me conhece, eu sou Rosângela Carvalho e o objetivo deste canal é compartilhar conhecimento por meio da leitura. E a nossa leitura atual é essa aqui, ó. Homo Deus, uma breve história do amanhã, de Yuval Noah Harari. E nós estamos prestes a concluir o capítulo 7. Gente, nós vamos concluir a segunda parte também desse livro. Eu nem me lembro. Desculpa, gente, mas eu não me lembro mesmo qual que era o título da segunda parte. Deixa eu ver se eu encontro aqui. A parte 2, Homo sapiens dá um significado ao mundo, né? Então, é isso. Então, a gente está concluindo nesse sentido que o humano, né? Deus está morto, segundo Nietzsche, né? Mas o humano é que está dando sentido. Não existe mais um plano cósmico, né? A gente trocou significado por poder. E estamos aí nos debatendo. Mas nesse último trecho, o autor ele vai trazer essa questão exatamente. Vou ler já para vocês que Deus não tá tão morto assim, não, tá, gente? Não tá, não. Não tá. Não tá mesmo. Mas vou ler uns trechinhos aqui para vocês para a gente continuar e concluir esse capítulo. Em 2016, não existe uma alternativa séria ao pacote liberal do individualismo, dos direitos humanos, da democracia e do livre mercado. Mesmo os que atacam os mercados de ações e parlamentos com as mais duras críticas, não dispõem de um modelo alternativo viável para fazer o mundo funcionar. A despeito de o passatempo favorito de acadêmicos e ativistas ocidentais consistir em achar defeitos no pacote liberal, até agora eles não conseguiram pensar em nada melhor. Então, como a gente concluiu na parte 4, né, a nossa opção disponível ainda é o humanismo liberal, né, esse pacote liberal político. Mas como, né, como que a gente vai trabalhar de uma maneira melhor? Não mudaram as regras do jogo, a gente ainda está no mundo capitalista que precisa do mercado, que precisa girar dinheiro, que precisa de emprego, que precisa de trabalho para trazer condições de vida, né? Então, como que a gente pode melhorar isso? E aí até ele fala um pouquinho até da China, né? Ninguém parece saber no que a China acredita atualmente, inclusive os próprios chineses. Em teoria, o país ainda é comunista, mas na prática não. Então, a gente vê até a China, que ainda é considerada, né, o último... Não, ainda temos alguns países comunistas, mas eu digo de grande proporção, a China é um país comunista, mas na prática não é, porque ela já liberou o mercado e tudo mais. Então, como que isso se resolve, né? Vou ler mais um trechinho. Alguns pensadores e líderes chineses brincam com uma volta ao confucionismo e, no entanto, isso é pouco mais do que um verniz superficial. Esse vácuo ideológico faz da China a mais promissora base experimental para as novas tecno-religiões que surgem no Vale do Silício e que serão discutidas nos próximos capítulos. Então ele está falando aqui, né, citando a China, porque a China é um país dito comunista, mas na prática não é, e aí ela, pelo tamanho da sua população, de pessoas que estão ali, ela passa a ser um lugar de experiência, né, uma base experimental da gente ver o que vai ser do nosso futuro. Então ele vai trazer essas discussões aqui nos próximos capítulos, que eu ainda não sei, porque eu não li também, gente, mas a gente vai continuar falando e refletindo sobre qual será esse nosso futuro humanista.
mais de um século lendo mais um pouquinho, né? Mais de um século depois de Nietzsche declarar, né, que Deus estava morto, parece que Deus está voltando, né? Então ele fala de algumas questões, ele vai trazer aqui nos próximos trechos algumas questões de religião, de conflitos que ocorreram em alguns países, né, tentando trazer a religião ao poder, digamos assim, né? Religião e tecnologia estão sempre dançando um tango delicado. Assim, no século XIX, os engenheiros inventaram locomotivas, rádios e motores de combustão interna, mas como demonstrou o século XX, podem-se usar essas mesmas ferramentas para criar sociedades fascistas, ditaduras comunistas e democracias liberais. Sem algumas convicções religiosas, as locomotivas não conseguem decidir para onde ir. Novas tecnologias matam deuses antigos para fazer novos. Né? A gente já... Eu acho que é no Sapiens, no final do Sapiens também tem na questão da abundância. No livro da abundância não, que o livro da abundância não traz tanta questão religiosa, mas traz sobre as novas tecnologias, as tecnologias exponenciais. Mas se eu não me engano é no final do Sapiens mesmo, que é para onde a gente está caminhando, porque daí cai-se essas religiões, mas a gente cria novas religiões como o capitalismo, como as grandes marcas, né? E como quem decide tudo isso para nós. E aí ele vai, como eu disse antes, decorrer sobre algumas questões religiosas de outros países, e ele vai trazer também uma reflexão sobre Marx e Engels. Marx é considerado aí o pai do socialismo, ele que vai fazer as primeiras reflexões sobre o capital, e como naquela época aquilo foi útil e hoje a gente ainda usa, né? Ainda tem muitas coisas do que ele fala lá, embora toda teoria, gente, toda teoria ela vai sofrer alguma má interpretação em algum momento e nada está totalmente isento, então nada é limpo, digamos assim, purificado, né? Então tudo é passível de várias interpretações. Então ele vai trazer aqui as questões religiosas, mas vai trazer também a questão de Marx e Engels. Eu vou ler mais um trechinho aqui para vocês. No entanto, a maioria de nós não pensa no século XIX como a idade da fé, porque daí como ele estava trazendo alguns conflitos religiosos, a gente não vai lembrar do século XIX como uma questão de fé. Mas quando pensamos nos visionários daquele século, é muito mais provável que nos lembremos de Marx, Engels e Lenin, do que de Mahdi, Pilnov ou Ron Schuka, que é o que ele está falando lá dos religiosos, tá, gente? Que eu preferi não citar. E com razão. Embora em 1850 o socialismo ainda fosse um movimento marginal, ele logo ganharia impulso e mudaria o mundo de maneira muito mais profunda do que os autoproclamados messias da China e do Sudão. Se você conta com serviços nacionais de saúde, fundos de pensão e escolas públicas, tem muito mais a agradecer a Marx e a Lenin e a Otto von Bismarck do que a Ron Schuka ou a Mahdi. Então, o socialismo, ele quando Marx começa a refletir sobre o capital, sobre as questões das condições de trabalho, é a partir dessas reflexões e da compreensão de que isso não vai dar bom, que os próprios proprietários começam a conceder direitos trabalhistas, né, aos seus funcionários. A gente vê que vai dar problema, tá? Isso tem um vídeo, eu vou ver, eu devo colocar ele aqui na descrição desse vídeo. Tem um vídeo que fala sobre a história do trabalho e vai falar sobre essa questão da carga horária de trabalho, de quanto tempo se trabalhava e de como isso está voltando, e a gente tem que ter um cuidado sobre isso. Eu devo colocar aqui, acho que vai encaixar bem, gente, sobre essa reflexão do trabalho, porque hoje o trabalho é o que nos movimenta, porque é o que nos dá meio de vida, de pagar os nossos boletos, que é o que fora as nossas relações, nossos conflitos, os nossos sentimentos e experiências, a gente tem a vida material, né? Que lembra da pirâmide de Maslow, né? A base da pirâmide é se eu tenho ali as minhas necessidades
básicas atendidas, e a gente ainda não conseguiu evoluir muito dali. Então a gente tem muita gente ainda que precisa nutrir essa base para depois avançar para as outras. Então essas questões ainda nos circulam muito, tá? Não dá pra gente negar a nossa realidade. Por que Marx e Lenin tiveram êxito onde Hong e Mahdi fracassaram? Isso não aconteceu porque o humanismo socialista fosse filosoficamente mais sofisticado do que as teologias islâmica e cristãs, mas sim porque Marx e Lenin deram mais atenção à necessidade de entender as realidades tecnológicas e econômicas do seu tempo do que a leitura atenta aos textos antigos e sonhos proféticos. Então, o que Marx e Lenin fizeram? Eles estudaram como funciona uma máquina a vapor, como opera uma mina de carvão e como ferrovias dão formato à economia, e como a eletricidade influencia a política. Então, eles viram que era a demanda daquele momento. Então, mais do que uma questão religiosa, a gente tinha um novo mercado surgindo, a Revolução Industrial. Como que você vai vender o produto que é produzido? Agora a gente tem mais coisas sendo produzidas, e quem vai consumir esse produto? Né? Quem vai consumir precisa ter um recurso, precisa ter uma renda, então vai ter um salário mínimo. E como que isso vai gerar a nossa economia? Então aí começa a surgir o capital e o capitalismo, e Marx vai refletir sobre tudo isso naquela época. Então, continuando aqui, lendo mais um trecho. Marx e seus seguidores compreenderam as novas realidades tecnológicas e as novas experiências humanas. Por isso, tinham respostas relevantes aos novos problemas da sociedade industrial, assim como ideias originais sobre como se beneficiar dessas oportunidades. Os socialistas criaram uma admirável religião nova para um admirável mundo novo. Prometeram a salvação por meio da tecnologia e da economia, estabelecendo a primeira tecno-religião da história, e mudaram os fundamentos do discurso ideológico. Antes de Marx, as pessoas se definiam e se dividiam de acordo com o modo como viam Deus, e não segundo os métodos de produção. Depois de Marx, as questões envolvendo tecnologia e estrutura econômica tornaram-se mais importantes e delimitantes do que as discussões sobre alma e pós-vida. Né? Então, Marx vai trazer essa questão de classes, né? Classe trabalhadora, o proprietário, o proletariado, e aí a gente vai ter uma mudança, né, de paradigma. Mas a verdade é que, se Marx voltasse a viver hoje em dia, provavelmente incitaria seus poucos discípulos remanescentes a ler menos o Capital e a estudar mais a internet e o genoma humano. Então, lembrando que lá naquela época ele pensou sobre o Capital, mas era a demanda daquele momento devido à Revolução Industrial. Mas se ele voltasse hoje, ele não estudaria o Capital, ele estudaria o quê? A internet e o genoma humano. Como que a gente está se desenvolvendo, né? Como que está sendo manipulado esse ser humano, né? Manipulado, gente, manipulado. A gente acha que a gente tem escolhas, a gente acha. Mas a verdade é que a gente não tem muitas escolhas, não. Mas a gente procura, né, a nossa margem de escolha. Vou ler aqui mais um trechinho para vocês. Pergunte a si mesmo, qual foi a descoberta, a invenção ou a criação mais influente do século XX? Trata-se de uma pergunta difícil. Não é fácil escolher numa longa lista de candidatos, inclusive descobertas científicas como os antibióticos, invenções tecnológicas como os computadores e criações ideológicas como o feminismo. Agora se pergunte qual é a descoberta, a invenção ou a criação mais influente de religiões tradicionais, como o islamismo e o cristianismo no século XX. Não teve muita criação, gente. Depois de refletir sobre essas duas perguntas, de onde você acha que surgirão as grandes mudanças do século XXI? Do Estado Islâmico ou do Google? O que vocês acham? Né? Continuamos. Bilhões de pessoas, inclusive
muitos cientistas continuam a usar as escrituras religiosas como fonte de autoridade. Porém, esses textos não são mais fonte de criatividade. Pense, por exemplo, na aceitação do casamento gay ou do clero feminino pelos ramos mais progressistas do cristianismo. De onde se originou essa aceitação? Não da leitura da Bíblia de Santo Agostinho ou de Martim Lutero. Foi da leitura de textos como História da Sexualidade, de Michel Foucault, ou Manifesto Cyborg, de Donna Haraway. Não sei se é essa a pronúncia, tá, gente? Mas os verdadeiros crentes cristãos, mesmo que progressistas, não são capazes de admitir que buscam sua ética em Foucault ou em Haraway. Assim, eles voltam à Bíblia, a Santo Agostinho, a Martinho Lutero e fazem uma busca muito meticulosa, leem página por página, história por história, com a máxima atenção até encontrar aquilo de que precisam. Alguma máxima, alguma parábola, algum regulamento que, se interpretados com bastante criatividade, vão dar indícios de que Deus abençoa o casamento gay e que mulheres podem ser ordenadas para o sacerdócio. Depois, fingem que a ideia está presente na Bíblia, quando de fato se originou em Foucault. A Bíblia é mantida como uma fonte de autoridade, ainda que não seja mais a verdadeira fonte de inspiração. Então, essa é a nossa história, né? A gente ainda está enraizado, né, na Bíblia, nas crenças, nas questões, embora a gente procure, né, e a gente tem referências religiosas com mais abertura e que conseguem achar essas brechas nas escrituras bíblicas, mas como o autor aqui mesmo disse, as sementes são plantadas por outros autores, né, como Foucault. E eu estudei um pouquinho do Foucault na pós que eu fiz no ano passado, que eu contei para vocês no início do vídeo da primeira parte desse capítulo. E ele fala de um corpo corajoso. Então, tudo que a gente pensa em direitos que a gente precise lutar, a gente tem que pôr o nosso corpo no jogo, né? A Brené Brown, lá no segundo livro que tem aqui também, né, a playlist, né, A Coragem de Ser Imperfeito, ela vai falar em se colocar na arena, né? Então é muito... É que nem a gente estava falando sobre as guerras. As pessoas que decidem sobre as guerras não necessariamente são as pessoas que vão para a guerra. Então o humanismo, eu entendo, refletindo agora e concluindo aqui com vocês, eu entendo que é esse corpo presente, é esse corpo que está na arena. Então eu, enquanto ser humano, enquanto presente nessa vida, nesse momento histórico, quais vão ser as minhas ações, né? Quais vão ser as minhas reflexões, aonde a minha sensibilidade vai me levar para que a gente construa um futuro mais digno e mais sustentável, né? Então essa eu creio que seja a reflexão. Aí eu vou ler aqui o último trecho para a gente fechar este capítulo. A crença humanista nos sentimentos nos habilitou a nos beneficiarmos dos frutos da aliança moderna sem pagar seu preço. Não precisamos de deuses que limitem o nosso poder e nos outorguem significado. As livres escolhas de clientes e eleitores nos provêm de todo o significado que requeremos. O que então acontecerá assim que nos darmos conta de que clientes e eleitores nunca fazem livres escolhas? Assim que dispusermos da tecnologia para calcular, projetar ou passarmos a perna em seus sentimentos? Se o universo inteiro está vinculado à experiência humana, o que acontecerá quando a experiência humana se tornar somente outro produto projetável, não diferente na essência de qualquer outro item do supermercado? Vou ler esse trechinho de novo para vocês, para deixar essa questão aí em aberto para a nossa próxima parte, nosso próximo capítulo. Vamos lá. O que então acontecerá
assim que nos dermos conta de que clientes e eleitores nunca fazem livres escolhas. Assim que dispusermos da tecnologia para calcular, projetar ou passarmos as pernas em seus sentimentos. Se o universo inteiro está vinculado à experiência humana, o que acontecerá quando a experiência humana se tornar somente outro produto projetável, não diferente na essência de qualquer outro produto de supermercado? Vou deixar vocês com essas questões, porque essas questões ainda estão aqui, ó, borbulhando dentro de mim. Deixarei elas com vocês também. Um beijo. Até o próximo capítulo, a próxima parte, o próximo vídeo. Aproveito para dizer que a data que eu estou deixando, né, que esse vídeo parte 5, parte final do capítulo 7 vai subir para o canal, é a data que a gente completa 4 anos de canal. 4 anos de canal que podem se dizer 2 anos efetivos e 2 anos ausentes, mas que eu espero dar continuidade, espero estar mais presente. E agradeço, durante esse 1 ano e meio que eu fiquei ausente, recebi algumas mensagens, algumas cobranças, porque o meu público ainda tem algumas pessoas diferentes que me mandam mensagens assim, que não são do meu conhecimento, mas a maior parte do meu público é de amigos. Então eles falam, nossa, você nunca mais voltou lá para o seu canal e não vai ter mais vídeo e a gente não vai terminar aquela leitura. Então, aos meus queridos amigos, aos queridos seguidores, que um dia pode vir a ser amigos, digo que pretendo continuar assim, digo que a ideia é essa, é continuar compartilhando conhecimento por meio da leitura e trazendo reflexões para vocês. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.